Amados irmãos, boa noite. Que bom estarmos aqui mais uma vez, reunidos, para aprender. Nós vamos fazer uma série de palestras. A princípio, eu preparei essa palestra para fazer uma série de 4 palestras, que poderão se tornar 5 palestras, mas que também poderão se tornar 3, dependendo das perguntas de vocês, o andamento das nossas reuniões. Estamos aí combinados? Como nós não fazemos, como temos aqui sempre um remanejamento e um schedule de palestrantes, vocês ficam de antemão avisados que toda vez que eu vier falar, será esse assunto, ok? Então, a semana que vem, eu ainda estou a combinar com o palestrante que está já escalado para falar, para ver se eu consigo trocar com ele. Na semana seguinte, na primeira semana de abril, nós vamos ter aqui conosco o nosso queridíssimo irmão Humberto Fabre, que vocês tanto gostam, e eu também, fã de coração. E aí nós vamos continuar, e vamos ver como nós vamos dar o schedule a essas palestras. De vez em quando, eu falo sobre esse assunto, porque, obviamente, uma das coisas mais bonitas que o Espiritismo pode nos trazer é o conhecimento da vida no plano espiritual. No entanto, o culpado dessas palestras é o Valdo. Foi ele que começou. Foi ele que começou tudo. Porque, na realidade, eu ia apresentar essas palestras em novembro, onde, na nossa cultura, nós celebramos o Dia dos Finados no Brasil. No entanto, ele inventou de fazer uma experiência no plano espiritual em dezembro. Para quem estava aqui na semana passada, gracejos à parte, nós vimos um depoimento belíssimo, que nos tocou a alma, as emoções dessa vida, nesta vida e para algumas mais. Porque nós vamos falar de 5 casos de desencarnação e talvez nós encaixemos um outro livro. Esses casos estão descritos no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, como a maioria de vocês bem sabe. Mas também nós podemos ser que tragamos um outro caso de um outro livro. Mas o importante de tudo isso é que o primeiro foi ao vivo. Foi ao vivo da alma. E a semana passada nós ouvimos a vivência e a coragem de, em tão pouco tempo, trazer para nós, em grande saúde, em grande energia física, nosso querido Valdo nos trouxe aqui, nosso querido Valdo Soares nos trouxe aqui a parte muito suave de uma dramática experiência que nos tocou a todos de forma também dramática. Mas por que falar da passagem? Por que vocês acham que nós devemos falar da passagem? Vai passar. Todo mundo vai passar. Por quê? Eu quero ouvir de vocês. Todos vamos passar por isso. Ou alguém tem alguma dúvida? Alguém pensa nisso de vez em quando? Vocês pensam nisso de vez em quando? Quem pensa realmente nisso de vez em quando? E quem não pensa e não quer pensar, Deus me livre e me guarde. Não, vamos aí, eu gostaria de só ter uma ideia. Ok, uma corajosa, porque, veja que interessante, metade da sala diz que pensa. Quando eu pedi quais são aqueles que não pensam, só uma levantou a mão. Não é interessante? Mas pensa, mas não para agora. É claro. E nós devemos pensar para agora? Sim. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o dia da manhã, então devemos pensar no agora. Aliás, isso pode acontecer agora mesmo entre nós, pode acontecer daqui a algumas horas, mas isso deve ser a nossa preocupação número 1? Claro que não.
Porque nós precisamos encontrar formas de viver o maior tempo possível nessa existência. Porque nós não podemos viver só pensando em desencarnar, certo? Porque, senão, nós vamos viver uma vida, na realidade, detached, eu não sei como falar isso em português, detached da realidade, desvinculada da realidade. E poderemos, talvez, cair até num extremo perigoso, que é o extremo até mesmo do fanatismo. Então, nós devemos, sim, viver a nossa vida como se fosse desencarnarmos amanhã, no sentido de nos prepararmos sempre para essa passagem, mas devemos viver essa vida nesse mundo como se fosse vivermos para sempre, apenas no sentido de cuidar o máximo do nosso corpo, da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual, emocional, para que nós possamos ter longos e longos anos de vida nessa existência. Nos informam os mentores do movimento espírita, e precisamente estamos nos referindo a Emmanuel, que, por meio do século passado, nos trouxe uma informação no livro Roteiro. Nos trouxe a informação que existia, naquela época, no meio do século XX, a coisa de 20 bilhões de espíritos desencarnados que fazem parte da população da Terra. Isso aí é uma explicação, inclusive, viável para muita gente pergunta, não é? Se a reencarnação existe, como é que o número de pessoas no mundo aumenta ano a ano? É uma pergunta muito válida, certo? Porque se reencarna, você nasce, desencarna, reencarna, então são sempre as mesmas pessoas? Não. Porque nós temos um número imensamente maior de pessoas ligadas à Terra e que estão esperando por uma oportunidade de reencarnar. Então, hoje temos coisa de 7, 8 bilhões de pessoas? Já chegamos a 8 bilhões? Nem sei. Acredito que os últimos censos são em torno de um pouco mais ou mais de 7 bilhões. Então, existe muita gente que gostaria de estar aqui no nosso lugar. É isso que você precisa pensar. E eu também. Existe muita gente que daria tudo para estar reencarnado agora, mesmo num século de tantas lutas e tantas dificuldades. Dito isso, a ideia, então, é nós aprendermos como se dá a passagem para a vida espiritual, primeiro, para que nós... Muito obrigada. Primeiro, para que nós não nos surpreendamos quando chegar a nossa vez. E uma das perguntas feitas aos imortais, aos mentores do movimento espírita, no sentido de que o espiritismo vai nos auxiliar nesse processo da passagem, e os mentores nos dizem certamente. Não é? Então, muita gente ouve falar, mesmo sendo espírita, da vida espiritual, mas sabe muito pouco sobre essa passagem, porque há muito o que falar. Existem muitos detalhes, muitas facetas. E, obviamente, no sentido de termos como embasamento dessas nossas séries, dessas palestras, dessa série de palestras, que a ideia é, acima de tudo, valorizar a vida nesse mundo, nessa reencarnação, para que nós possamos sair daqui melhor do que entramos. Está claro isso? Estamos todos aí em acordo? Sim ou não? Sim. Muito bem. Então, para aqueles que são novos para o Espiritismo, são simpatizantes, vêm às atividades, às reuniões de vez em quando, conhece muito pouco, nós vamos fazer uma breve observação sobre algumas questões básicas. Perdoe-me aqueles que têm um conhecimento profundo ou grande do Espiritismo, para que isso certamente vai ser noção mais do que sabida. Então, por favor, aqueles que conhecem o assunto, tenham paciência, que a ideia é apenas dar uma visão geral para que nós possamos prosseguir. No entanto, mesmo você sendo espírita,
as informações que nós vamos passar sobre o perispírito vão ser bastante interessantes. Vai ser como que uma forma de a gente até relembrar. Muito bem. Então, basicamente, aqui, um diagrama, não é, geral, nós temos a nossa essência, que é o nosso espírito, o nosso corpo físico, que é o que se transforma no momento da morte do corpo físico, e temos um corpo espiritual intermediário, que nós chamamos de perispírito. Peri, de em volta do espírito. Então, é o perispírito. Então, quando você desencarnar, você vai aparecer para os seus amigos como uma luzinha linda, igual esse rapaz aqui? Sim ou não? Como é que você vai aparecer? Ai, Deus me livre, só vou assustar todo mundo. Não quero aparecer, não. Ok, mas se você fosse aparecer, como é que você ia aparecer? Com cara de quem? Com essa carinha de hoje? Sim ou não? Sim. Claro, com essa carinha de hoje, com essa carinha dessa última vida. Nós poderíamos ter a expressão, a carinha, o vestuário, todo o aparato com que poderia nos fazer como sendo uma pessoa, uma personalidade de uma outra existência? Sim ou não? Sim. Todo mundo tem esse poder? Não. Somente os espíritos mais evoluídos, que têm a capacidade de transmutar a sua aparência para reencarnações anteriores, reencarnações anteriores. Então, quando eu e você desencarnarmos, somos pessoas comuns, pessoas normais. Claro que existem os espíritos evoluídos aqui, aliás, vocês estão vendo a luz, não é? Mas a maioria de nós vamos ter essa aparência que nós temos hoje. Muito bem. Então, gostaria também de lembrar a todos, não é? Essa outra imagem aqui, muito interessante. Gosto dessa última imagem, porque aqui parece uma coisa meio vamos dizer, abstrata, era essa palavra que eu estava buscando. Uma coisa bem abstrata, mas eu gosto muito dessa imagem aqui, porque mostra uma pessoa normal, né? Com um corpo físico. Aí você vê a expressão que seria o espírito dele, a essência, a tentativa de representação do espírito dele. E você veja aqui o perispírito, que mostra o quê? Um outro tipo de densidade. É uma coisa mais vaporosa, mais fluídica. Sim ou não? Não é essa impressão que essa imagem passa? Muito bem. Agora, você olhe para esse senhor aqui e vamos ver. Ele é mais bonito encarnado ou desencarnado? Encarnado. Quer dizer que todo mundo que desencarna fica feio? Depende. Depende. Não, eu só quero fazer essa referência porque realmente ele parece bem assustador, não é? Se ele aparecesse aqui, eu seria a primeira a sair correndo, não é? Mas, brincadeiras à parte, não é? A ideia é apenas mostrar que a textura do corpo espiritual é mais fluídica, apenas isso. Está claro isso, então? Muito bem. O perispírito, então, é o nosso corpo, no plano espiritual. É o envoltório do nosso espírito. É formado por uma substância mais sutil, vaporosa, que pode elevar-se, mais leve do que o corpo físico, e pode se transportar. É extremamente plástico, ou seja, ele pode mudar de aparência e guarda a aparência da última reencarnação. Pelo fato de o espírito ter um corpo espiritual formado de matéria, que vê, que pensa, que ouve, que sente, e ainda por cima tem a forma que tinha antes de morrer, muitas pessoas morrem e nem sabem que estão do outro lado. Elas sentem fome, sentem frio, se olham, se veem, olha para a aparência dela, meu Deus, eu estou aqui. Começa a andar pelos lugares, não é? E, nossa, está vendo todo mundo, ninguém não percebe a diferença. Só quando ela atravessa as pessoas,
vê que, com a experiência, na realidade, as paredes não são, na realidade, uma barreira. E alguns espíritos são tão apegados à matéria, são tão ainda ignorantes nas coisas do espírito, que, se você fechar a porta, eles ficam lá fora. Então, é importante fechar as portas, às vezes, fisicamente. Não estou falando para ninguém viver de porta fechada. Eu sou a primeira a escancarar as portas da minha casa quando eu chego nessa época do ano. Depois eu fecho tudo igual vocês. Ninguém aguenta o calor na Flórida. Não é? Mas, às vezes, se você vai falar de um assunto delicado, no mínimo, talvez, se você não estiver com um ambiente muito elevado em casa, talvez seja até importante você fechar a porta. Literalmente, fecha a porta do quarto. Você fala, nossa, será que tem espírito estranho na minha casa? Pode ter. E é por isso que é importante nós fazermos o evangelho no lar. Porque onde existe luz, não existe espírito estranho. A nossa casa fica protegida magneticamente. Aí você fala, puxa vida, eu faço o evangelho no lar e os espíritos ainda aparecem. Paciência, se for o caso. Se for o caso, é uma provação. Você ainda ter de conviver com pessoas difíceis. Eu vou fazer a comparação. É a mesma coisa de você conviver com uma pessoa difícil na sua casa. Um filho difícil, um marido difícil, uma esposa difícil, uma mãe complicada. É a mesma coisa, é a mesma relação. Ah? Então, se ainda, mesmo fazendo o evangelho no lar, mesmo fazendo o esforço de nos desvincularmos, não é, de ideias negativas, de a gente não, a gente vai caminhando na vida, não é, mentalmente. Todo dia a gente vai pensando em coisas diferentes, igual fazer um caminho. Cada dia que a gente levanta, a gente pega o carro mental nosso e a gente vai dirigindo o nosso caminho. E vai encontrar muita gente no meio desse caminho. Essa muita gente aparece nos nossos pensamentos. Você para conversar com esses pensamentos ou não. É a sua escolha mentalizar essas situações. Quantas as vezes eu já me peguei discutindo com pessoas na minha mente? Será que sou só eu? Alguém já se pegou fazendo isso? Olha aí, não é? Mas não faz bem, gente, faz bem, né? A gente desabafa, é bom que não tem nenhum estrago, né? Ninguém ouve os absurdos que você diz. Aí você se sente aliviada depois de falar um monte de bobagem. Mas se nós permanecermos num estado de espírito vitimizador, negativo, é capaz que não seja só mais um desabafo. Você passa a estacionar mentalmente naquelas vibrações e aquele exercício mental que poderia ser um momento de psicoterapia passa a realmente ser o seu estado de espírito extremamente perigoso, negativo, maléfico, não é ideal, vai te machucar, vai te colocar para baixo. Né? Então, pensa assim, de manhã você levantou, é a mesma coisa de você pegar o seu carro, ou sair na rua andando, ou sair mentalmente andando, não importa. Você vai conduzir o seu dia e você vai escolher parar ou não em determinadas estações. Existem pessoas que valem a pena pararmos para auxiliar, para conversar, para sermos ajudados, e tem outras, amigos, que querem apenas nos irritar, interferirem na nossa vida em muitos níveis diferentes, e a gente confunde caridade com abuso. Então, você permite a pessoa fazer e desfazer da tua vida e você não toma nenhuma atitude e fica entretecendo aqueles estados emocionais. Então, é necessário nós trabalharmos a sabedoria, o discernimento, e se adquirir isso com a experiência, tentando coisas diferentes. Existe todo um roteiro de sugestões, e nós acabamos de ver um aqui, né? No início dessa reunião. Seja humilde interiormente. Não é? E não, a gente não vai transformar essa reunião em outros assuntos, mas apenas para nós termos esse momento de reflexão.
Muito bem. Para aqueles que conhecem Espiritismo de frente para trás, sabem muito bem o que é esse fio ligando. E eu não estou perguntando para aqueles que sabem. Vou perguntar para aqueles que estão ainda, ouviram falar, estão em dúvida ou nem sabem nada. Não é? Aqui tem essa moça dormindo, o espírito dela se desprende do corpo, não é? E ela vai passear, ela vai visitar outros lugares. É o momento do sono, a gente não visita outros lugares. Muitos de nós lembramos dos nossos sonhos, às vezes passamos meses sem lembrar nada, de vez em quando a gente lembra, mas certamente a gente não está presente. Nosso espírito não está, nós estamos inconscientes durante o sono, totalmente desligados da matéria. Algumas pessoas você pode até dar um beliscãozinho leve e a pessoa não acorda. Faz um barulho tremendo, bate a porta forte do carro, a pessoa não acorda. Outra passa um pernilongo, a pessoa acorda. Então, isso depende da sensibilidade, da ligação do corpo com o espírito, mas quando nós temos a bênção, porque é muito bom se desprender por completo do corpo, porque assim podemos realmente nos refazer fisicamente, nós saímos e voltamos para o corpo e não perdemos o nosso corpo por causa desse fio. Como é que se chama esse fio? Alguém tem ideia? É um cordão, né? Os videntes veem esse cordão prateado e acabou sendo chamado fio de prata, cordão de prata. Né? Mas, na realidade, o nosso perispírito inteirinho está ligado ao corpo, célula a célula. Mas existe um ponto maior de adesão que a gente vê como sendo um fio. Mas nós não temos apenas um fio desligado, a ser desligado no momento da desencarnação. Nós temos todo um processo de desencaixe do corpo na hora da desencarnação. Então, como é que então você sabe que o teu corpo está ali? Você não fica perdido? Você também, onde está a minha casa? Como é que fica? Mesmo que você esteja meio inconsciente no plano espiritual, como é que você volta para o seu corpo? Porque isso é uma ligação automática. É a mesma coisa de um poste, não existe melhor comparação, um poste com um balão pendurado, ou melhor, ligado ao poste por um fio. O balão pode voar para tudo quanto é lado. Não é? Quanto maior, ainda mais se for um balão que você dá a oportunidade de desenrolar, não é? Pode ir longe, mas sempre vai voltar para o poste, porque está ligado ao poste. Tá certo? Então, é uma ligação automática, não tem como desgrudar, a menos que a pessoa se desvincule totalmente do corpo, aí, obviamente, esse cordão se rompe. Então, o perispírito é o elemento que nos liga ao corpo, não existe nenhum ponto do corpo exatamente que não esteja ligado ao corpo, mas esse cordão fluídico, que também é chamado de cordão de prata, é o ponto de maior adesão. Muito bem. Está aqui um termo muito interessante que nós vemos dentro do Livro dos Espíritos, trazido para nós por Kardec. Não é? Ele diz que quando nós desencarnamos, nós passamos por um período que ele batizou de perturbação espírita. Não é perturbação espiritual, não é influência de espíritos necessitados, inferiores, ou aqueles que nos queiram mal. Nada disso, nada disso. Existe um momento em que você está zonzo. E uma excelente comparação, que eu sempre uso nas palestras, sabe quando você, de repente, volta para o corpo? Você está dormindo profundamente, de repente, você acorda no meio da noite, ou mesmo de manhã cedo, você ainda está zonzo. Você não sabe nem, às vezes, nem que dia da semana é, não é? Você está meio perdido, está meio zonzo. Então, seria uma perturbação, um momento de perturbação. Você literalmente fica zonzo, fica confuso. As coisas não estão claras para você. Então, a grande e imensa maioria das pessoas, quando desencarna, nas primeiras horas, a pessoa fica nesse estado de, nossa, o que aconteceu? Ou o que está acontecendo? Não sei se eu estou aqui, se eu estou lá, o que está acontecendo? Esse é o que eles chamam, que Kardec chama de perturbação espírita. Se você desencarnou, não é? Esse momento de perturbação espírita vai ser mais longo
ou menos longo, dependendo da evolução do seu espírito, dependendo do seu conhecimento das coisas espirituais. Então, aí tem uma pergunta que Kardec faz, interessante. Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Então, baseado no que eu acabei de dizer, o que vocês vão me responder? Vamos ver? Consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada, zonza, confusa por algum tempo. E todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo, mesmo período de tempo, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Muito bem, estão ótimos, vocês estão excelentes, estão prestando atenção. Não, realmente não, pois isso depende do quê? Da sua elevação o quê? Intelectual? Moral. Elevação moral. Você pode ser um gênio, conhecer o espiritismo de frente e ser um intelectual. Um espírita de gabinete, que nós chamamos. Sabe, espiritismo de frente para trás e sabe fazer citações de todos os níveis. Mas o seu coração ainda não tem luz, o seu espírito não tem luz, você não tem elevação moral. Muito bem, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria já durante a própria vida. Olha que interessante. Ele já se desprendeu da matéria durante a vida. Não é uma pessoa apegada, não é apegada aos filhos, não é apegada ao marido, não é apegada à esposa, não é apegada ao carro, não é apegada à casa, não é apegada à promoção. Você fala, mas livre, tudo isso é importante. Isso faz parte da nossa vida na Terra. Sim, mas não pode ser o fim. Você não pode viver para isso. Você pode se utilizar disso para crescer em todos os sentidos, intelectualmente, moralmente, espiritualmente. Mas se esse for o propósito da sua vida, você vai ser um frustrado. Se amealhar, se você mudou para os Estados Unidos, porque aqui você vai fazer a vida, esse é o objetivo único que você mudou para cá, para você melhorar a existência, não é? Material, e ajudar os parentes no Brasil, trabalha. Às vezes, eu já conheci pessoas que trabalhavam, não sei ainda hoje, mas eram pessoas do meu relacionamento pessoal, trabalhavam 7 dias por semana. E tenho certeza que muitos de vocês conhecem, sobretudo quando a gente chega aqui, né, muito entusiasmado com a vida, cheio de vontade de crescer, com força, com motivação realmente. Então, a pessoa passa meses, quando aguenta, trabalhando realmente, intensamente, às vezes sem realmente day off nenhum. Mas é maravilhoso isso. Ela amealha uma boa... como é que fala? De coisa de meia? Como é que fala isso? Pé de meia. Amealha um bom pé de meia. De onde que veio isso, né? As pessoas colocavam dinheiro no pé ou na meia. Um dos dois. Muito bem, eu escondi um dinheiro no pé, não sei. Enfim, na meia. Deve ter vindo de alguma realidade, uma expressão dessa muito interessante. Aí a pessoa amealha todo esse dinheiro na meia do pé, e aí, o que acontece? Ela está pronta para conseguir pagar uma conta de hospital. Isso é maravilhoso. Não é? Porque não tem ninguém que aguente ficar bem de saúde por mais de 3 meses um esquema de vida desse. Eu aguento. Claro que você aguenta. Mas você vai pifar, porque não tem como. O corpo é uma máquina, não é? Ela precisa se refazer. Se não houver balanço, não é? Muita coisa nos traz alegria. Muita coisa. Vocês acabaram de rir, não é? Falei um gracejozinho, vocês acabaram de rir. Já passou. Passou por completo. Então, existe uma diferença entre alegria e felicidade, não é? A felicidade é um estado de alma. A alegria são coisas que nos acontecem. Então, você pode ter muitas alegrias. Você pode ter... Vamos usar o exemplo aqui das coisas materiais, porque, puxa vida, todo mundo quer ter um bem-estar material melhor. Quem é que quer morar num lugar que não esteja bom? Quem quer dirigir um carro que esteja constantemente com problema? Quem é que não quer usar uma roupa bonita, na moda, elegante, que nos faça sentir bem? Tudo isso é gostoso.
Isso são alegrias, quando nós conseguimos, são alegrias, não são? Claro que são. Comprar, vai passear, fazer um dia de shopping. Né? Quando nós temos condição de fazer isso, sem viver apenas colocando as nossas contas no cartão de crédito e sofrendo profundamente por vários meses consecutivos para pagá-lo, quando já não está completamente, como é que a gente fala? Topado? Não, como é que fala? Maximado. Você fica dopado de tanta dívida, mas como a pessoa é maximizado, é isso que a gente fala? Muito bem. Estourado. A gente fala estourado. Muito bem. Então, é uma alegria que você tem. É uma alegria. Excelente. É bom ter alegria. Mas, se as coisas materiais fossem suficientes para nos fazer felizes, não haveria uma pessoa rica que não fosse infeliz. Interessante, né? De vez em quando é bom a gente pensar nisso. Muito bem. Vocês estão prestando atenção? Pergunta para a pessoa ao seu lado se ela está prestando atenção. Muito bem. Muito bem. Se vocês estão prestando atenção, a gente vai ver, então, o quê? Não é? Que aquele que está depurado se reconhece quase que imediatamente, porque já se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem é carnal, cuja consciência não é... Mas o homem que é carnal, não é? Que a consciência não está pura, conserva muito mais tempo essa impressão da matéria. Isso é muito forte, isso tem grandes repercussões. Eu estou lendo um livro psicografado pelo Divaldo, de uma... A Vida no Plano Espiritual. É um livro parecido com esses livros de André Luiz. Né? São vários casos, várias histórias. E essa é uma história real e muito recente. Havia uma senhora que trabalhou na Mansão do Caminho com o Divaldo, mas antes ela foi espírita por muito pouco tempo. Mas quando ela finalmente acordou para o espiritismo, ficou tão embevecida com tudo, quis trabalhar, dedicou sua vida de uma forma impressionante. Ela era relativamente moça, tinha condições, largou certas coisas a que ela se vinculava materialmente, em termos de compromissos sociais, em compromissos até profissionais. Ela já tinha condição de já poder se desvincular e fez isso. Se dedicou à Mansão do Caminho por completo. Inclusive, chegou a ser uma das diretoras. Foi assim, o Divaldo conta que ela era uma bênção dentro da Mansão do Caminho. Ela assumia, uma pessoa muito capaz, assumia imensas responsabilidades e a coisa andava assim, maravilhosamente. Mas aí, de repente, ela teve um ataque fulminante de coração e desencarnou. De repente. Isso há alguns anos atrás. E não é que essa senhora ficou dentro da sepultura por várias horas. Várias horas. Como assim? O espírito dela não se desprendeu do corpo. Então, normalmente, quando nós desencarnamos, a ideia, existe aquele período da perturbação, a gente não sabe o que está acontecendo, a maioria de nós é auxiliado pelos nossos amigos espirituais, por parentes, pelos familiares mais elevados, não os que não entendem nada ou que são pior do que a gente, mas os familiares mais elevados, não é? Os nossos próprios protetores espirituais, eles vêm até nós nos auxiliar no processo de desprendimento. E é isso que nós vamos ver nessa série da passagem do plano espiritual. Mas, se vocês não tiverem esse embasamento teórico, vocês não vão entender absolutamente nada da série. É importante que vocês venham a essas palestras e não percam essas palestras, a sequência delas. Uma coisa vai encaixar na outra. Muito bem. A ideia é você desencarnar, você passa um período que vai de algumas horas, que, às vezes, o seu enterro já aconteceu, sua cremação já aconteceu, mas você ainda está ligado a tudo. A pessoa não quer ir embora. Ela estava completamente aborrecida, assim, revoltada mesmo de ter desencarnado. Mas agora que eu estou no meio do meu trabalho espírita, agora que eu estou evoluindo, demorou, mas, afinal de contas, caiu a ficha, eu quero trabalhar. Mas estava inconformada, esse era o termo, não revoltada. Estava inconformada. E aí, ela sentiu dores terríveis na hora do infarto, não é? Não no desencarne, mas na hora que o coração fisicamente teve a parada,
não é, do infarto, aquele aperto muscular, não é? E ela continuava a sentir dor no plano espiritual. Você imagina uma trabalhadora espírita, inconformada a ter desencarnado, mas revoltada, danada da vida com os mentores. Imagina, onde vocês estão? Não estou trabalhando, não estou fazendo bem. Isso não é a hora de desencarnar? Muito bem. Ao invés dela se desligar, aceitar que aquela foi a hora dela e aceitar nesse processo, elevar a vibração para que ela pudesse notar a presença, na realidade, da mentora que estava procurando auxiliá-la, não é? Ficou com ela o tempo todo, até dentro da sepultura. Imagina você desencarnar e ficar dentro da sepultura, gente. Deus me livre. Isso sim que a gente deve dizer. Deus me livre. Mas esse livro me impressionou tanto. Eu falei, se for eu estou pensando aqui, estou fazendo as coisas boazinhas, estou querendo acertar a minha vida. Gente! Eu falei, como é que é? Eu falei, meu Deus do céu! Ele já começou, Senhor, aqui, olha, estou aqui. Se você quiser me levar, me leve, por favor. Eu já estou aceitando desde já. Esse livro me deixou assim, zonza. Isso eu comecei a ler há algumas semanas. Esse livro já é um pouco antigo, mas tem agora uma nova edição. É a capa linda do livro, tudo. Nós podemos encomendar. Não temos esse livro mais aqui. Já foi vendido todas as cópias, mas nós podemos adquiri-lo. Mas o livro é bárbaro. Eu comecei a ler o livro faz 1 mês e meio atrás. Eu falei, nossa, espírita trabalhando na mansão do Caminho junto de Valdo, ainda por cima. Muito bem, ela, quando finalmente aceitou, se conformou, e aí que ela começou a orar. Mas, enquanto ela estava lá presa dentro da sepultura, vinham os espíritos brincalhões de cemitério, não é? Ficavam lá, você aí, espírita, o que você está fazendo aí dentro? Já pensou a agonia, gente? Muito bem. Bom que ela ficou algumas horas. Tem pessoas que ficam algumas semanas. Tem pessoas que ficam alguns meses. Gente, você está junto do seu corpo. Não desliga. Porque você não quer ir embora, você não está aceitando. Você é tão materialista. Aí você fala, nossa, eu não sou materialista, eu sou espírita, ou eu sou espiritualista, estou aqui dentro dessa reunião, eu estou procurando fazer minhas coisas boas. Aliás, eu não vou só no centro, não, eu vou em igreja também. Olha, eu não perco uma missa. E se descuidar, eu vou no pastor também. Então, olha, eu estou procurando algo de melhor. Não é? Maravilha, a pessoa realmente procurando, sinceramente procurando algo melhor. Já pensou? E a modificação aqui no coração? O que você está apegado? De repente, você está apegado até uma coisa boa. Eu pensei, meu Deus, será que eu estou apegado ao meu trabalho espírita? Nossa, que choque, não? E o brigadeiro? O brigadeiro é o pior de tudo, porque você vai morrer, ficar na sepultura e não vai poder comer o brigadeiro. Isso é um desespero. Isso aqui era de pedir psiquiatra no plano espiritual. Não é? Mas, gente, nós podemos estar apegados às coisas mais bonitas. Isso é o apego. Não importa se o apego é o dinheiro, ou se é o cigarro, ou se é até o trabalho espírita. O trabalho não é nosso, nós nunca podemos nos esquecer disso. Isso sempre eu pensei a nível pessoal, não? Sempre lembrei, Senhor, me faça lembrar que nada disso me pertence, que é uma oportunidade. Eu sempre vi o trabalho espírita como uma oportunidade para o meu espírito. Foi sempre assim. E eu não quero me esquecer disso nunca. Nada. Todo esse trabalho é do Senhor e dos mentores que promovem e orientam tudo. Nós não podemos nos apegar a nada. Até, imagine só o trabalho espírita se apegar, a pessoa chegando no espiritual. Ela estava apegada ao trabalho espírita. Enfim. Muito bem. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? O que vocês acham? Depende de como você absorver esse conhecimento. O conhecimento em si pode nos auxiliar, né? Pelo menos você sabe que desencarnou. Se você começar a falar com uma pessoa, a pessoa não te responde.
Você desencarna, não sai da tua casa. Gente, quantas pessoas são que desencarnam e não saem de casa? Mas pode estar falando com adolescente. Como é? Se está em casa falando com adolescente, talvez outra pessoa não escute. Porque o adolescente não escuta. Pode confundir. Eu em casa pergunto para meus filhos se eles lembram de mim. Eles só lembram do celular. Então eles... porque o adolescente ignora? Ignora. Entendi. Aí eu fico imaginando, com todo amor, hein? Com todo amor, eu fico imaginando quando eles forem ignorados na infância. A gente procurando as nossas profissões. As mães colocando os filhos nos daycares da vida. Imagina, eu estudei tudo isso, para que eu vou agora ser mãe, ficar em casa? Imagina, que absurdo. Ou quando o pai, nossa, estou aqui provendo para a minha família, não aparece nunca em casa. Gostado, né? Isso não é realidade para todo mundo, porque a adolescência é um momento crítico, né? Porque eles realmente nos ignoram, porque é um momento de afirmação da personalidade, de busca. É um momento muito crítico da vida de todos nós passamos por isso. Mas algumas das crises têm a ver com o posicionamento dos pais em relação aos filhos, sim. Então, vamos ver o que os mentores nos respondem. Os mentores nos dizem que o conhecimento espírita tem, sim, muita influência. Por isso que o espírito já pelo fato de o espírito antecipadamente já compreender a sua situação. Então, se eu falo com a Elaine não me responde... Morreu. Eu tento pegar a chave do meu carro e eu não consigo agarrar a chave. Morreu. Mas se eu médio vidente, eu falo contigo. Como é que é? E se eu sou uma médio vidente, te ouço, Você falar e ela converso com responder. você? Posso falar que você está morta? Não. Você não deve chocar a pobre da coitada. Não é? É sempre bom... Excelente pergunta, obrigada. Ela não perguntou porque ela não sabe, ela perguntou para nos auxiliar. Não é? Se você tem evidência, você pode ver o espírito, ou perceber a presença do espírito na sua casa. Não é? Você já deve falar para a pessoa, meu irmão, papai, mamãe, vovô, titio, filhinho, você morreu, você precisa ir embora. Você fala um negócio desse? Você falaria isso na cara dura da pessoa? Se ele estivesse vivo? Não, claro que não, porque ele estaria morto. Muito bem. Mas o que eu quero dizer, você falaria uma verdade assim, traumatizante para uma pessoa que você ama? Não. Então, prepara a pessoa. Você não está sentindo... isso, veja, não estou sugerindo ninguém para conversar com espíritos. Não é? Mas se o espírito é familiar, se você conhece o nível de evolução da pessoa... Claro, aí é uma situação diferente, mas não vamos sair conversando com o espírito por aí. Porque, às vezes, eu estou no mall, passando as coisas, eu vejo o espírito o tempo todo. Eu faço de conta que eu não vejo, porque eles querem me falar com a gente. Né? Então, eu faço de conta que eu não noto. Estou médio, não. Já pensou, não posso falar com todo mundo. O André Luiz estava vindo com um dos instrutores. Estava vindo com um dos instrutores... com uma missão para ajudar uma determinada pessoa. Aliás, isso é uma menção que a gente ouve constantemente nos livros do André. E aí o André pergunta para o instrutor dele, mas a gente não vai parar para ajudar essa pessoa de jeito nenhum. Se você for parar para ajudar todas as pessoas em necessidade, nós não vamos conseguir auxiliar essa pessoa. E cada caso é um caso. Você já viu você conseguir ajudar uma pessoa que não quer se ajudar? Você consegue? Você não vai conseguir. Você vai sofrer, isso sim, mas você não vai conseguir. É muito, muito frustrante. Então, os mentores, sabendo de tantas coisas, os mentores não têm caridade nenhuma, né? Passa por pessoas necessitadas o tempo todo e não param para ajudar. Eles organizam o auxílio para poder serem eficientes. Muito bem. A prática do bem e a consciência pura, ou a consciência tranquila, são a maior influência que podem exercer no seu estado espiritual. Porque já pensou, o que vai acontecer com uma pessoa que não conhece o espiritismo? Está perdida, né? É isso que vai acontecer? Não.
É um judeu, é um católico, um muçulmano, é um ateu. O que vai acontecer? A pessoa vai ficar sem amparo nenhum? Vai ficar lá dentro da sepultura sofrendo e gemendo com toda a decomposição do corpo? Então, Kardec, muito inteligentemente, perguntou isso para os mentores. Falou assim, então, o que acontece, não é, com quem não conhece o Espiritismo? Aí, os irmãos que estão novos estão vendo esses nossos companheiros aqui se dirigirem à sala dos passes, porque eles começam a dar passe nas crianças, para que, quando nós terminemos a palestra, vocês já possam entrar imediatamente. Muito bem, por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso, como nós bem comentamos até agora. A alma precisa de algum tempo para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou, como se tivesse despertado de um profundo sono, e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria. Ela começa a se reorganizar, né, no plano espiritual. Então, à medida que ela dissipa a espécie de névoa que obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também pode ser até de muitos meses e até anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os que em que menos longa essa perturbação é, porque esses compreendem imediatamente a condição em que se encontram. Essa perturbação apresenta circunstâncias especiais de acordo com os caracteres dos indivíduos, com as características de cada um. E principalmente com o gênero de morte. Então, agora a gente vai falar de uma coisa bem séria, não é? Se a pessoa desencarnou num acidente, o que vocês acham? A pessoa não está indo para a escola, está indo para o trabalho de manhã, está voltando do Publix, de repente tem um acidente. É um susto, gente, ter um acidente. Agora, imagine você, daquele acidente, você desencarnar. Além do susto, é um trauma. Imagine o nível de perturbação espírita daquela pessoa. Então, toda vez que nós vemos um acidente, que a gente sabe que teve morte, vamos realmente pedir assistência dos mentores para aquela pessoa. Essa é uma caridade que a gente realmente pode fazer. A prece tem um grande poder de alívio. Não é? Você fala, nossa, mas um instante de prece vai ajudar? Mas quando você está morrendo de sede, um copo alivia a sua sede? Sim ou não? Sim. Não, mas na realidade eu preciso beber com frequência a cada 3 horas, a cada 2 horas. É isso que importa quando você está na crise? Se você está morrendo de sede, o que você quer é um copo d'água. Você está morrendo de fome, um sanduíche alivia a fome. É isso, você não vai resolver o problema da fome, mas vai aliviar. É isso que a prece funciona para pessoas que tenham desencarnado de repente num acidente. Então, nos casos de morte violenta, por acidente, por assassinato, não é? Seja a morte violenta que for, o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita que está morto. Porque é difícil, né, gente? Difícil. Você fala, nossa, eu estava vivinho, estava saindo do Publix. Meu carro ainda está cheio de coisa. Ainda nem descarreguei meu carro. Não te dá uma agonia? Vai dar uma agonia. Claro que vai dar uma agonia. Você fica chocado, no mínimo. Mas daí você você permitir que o seu choque se transforme em revolta, em confirmação, aí é outra coisa. Não é? É aí que o conhecimento espírita vai nos auxiliar. É aí que a conformação perante as situações da vida vão lhe ajudar. Eu frequentemente busco orar uma prece, mesmo quando eu não estou passando por um problema. Conhece a prece da serenidade? Senhor, me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Me dê serenidade.
e de conformação. Existem coisas que, por mais que você deseje, você sabe, porque sabe dentro da tua alma que você está certo. Você vai conseguir mudar a opinião da pessoa? Ou das pessoas? Às vezes a gente tenta, até que finalmente vem uma luz. Esse fim de semana mesmo me ocorreu aquela frase do Gandhi: seja a luz que você consegue ser. Você não vai conseguir mudar os outros. Até não lembro exatamente qual é a sentença, mas é nesse sentido. Então, eu frequentemente procuro orar essa prece. Me dê a serenidade, a conformação, a resignação, Senhor, para as coisas que eu não posso mudar, mas me dê também a coragem de mudar as coisas que eu posso. Em mim e nos outros. Porque, às vezes, você precisa ter a coragem, porque a maioria das vezes nós não temos essa coragem. Quem é que quer se expor para ser criticado? Você conhece alguém? Ninguém gosta de ser criticado. Então, a maioria das pessoas permanece tímido. Não tem aquela passagem, né? Os bons são muito tímidos, os maus são audaciosos. Nem todo mundo é mau. Mas existem pessoas que realmente, por motivos os mais variados, têm uma outra mentalidade. Mas na tua alma você sente que o caminho não é por ali. E alguns poucos de nós, em alguns poucos momentos da nossa vida, realmente temos razão. E aí vai depender de você querer se expor ou não. A maioria das vezes é preferível você ficar quieto. Porque não é falando demais que você vai convencer as pessoas. Às vezes é necessário, e dentro de casa, o relacionamento isso é tão forte. Às vezes, entre casais, ou entre parentes, né? Pais e filhos, às vezes é preferível calar, mesmo que você saiba que você está errado. Existe uma passagem do Evangelho que nos diz, ande, Jesus nos diz, quando existem momentos que alguns adversários nos pedem para andar com eles mais 1000 passos. Jesus falando com ele até 2000. Então, às vezes, a humildade, nós lemos aqui no começo, é necessária. O que é humildade? É o poder sob controle. Você pode esmagar a pessoa com meia dúzia de palavras. Sobretudo quando você está certo. Você pode acabar com aquela pessoa. Mas você se cala. Você fala meias verdades, a pessoa não entende. Você fala mais um pouquinho, a pessoa não entende. Chega um momento que você se irrita, assim, você quer saber, dá vontade de falar tudo, mas você não fala. E, às vezes, a vida está ali exigindo uma posição de que você, na realidade, precisa continuar naquela relação, naquele grupo, naquele trabalho, para trabalhar a sua humildade. Então, você precisa do quê para discernir essas situações? De sabedoria. Por isso que a prece termina: Senhor, me dê a serenidade para acertar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as que posso, e a sabedoria para saber a diferença. Esses são, talvez, um dos mais difíceis testes da vida. Então, meus queridos, que nós paremos aqui, não é? Porque o que nós vamos falar em seguida é bem forte, então eu preciso preparar vocês mais um pouco. Vão ser várias palestras. A gente tem quando parar? Não. Se precisar de 10, a gente vai. Contanto que a gente saia daqui e aprenda algo. Vocês concordam comigo? Valeu a pena nos encontrarmos hoje? Maravilha.